E os gastos da Previdência Social com trabalhadores que apresentaram problemas de saúde têm aumentado no Brasil. Nos últimos 3 anos, o Ministério da Previdência Social gastou 13 bilhões e 47 milhões de reais com o pagamento de benefícios de afastamentos previdenciários por causa de doenças sem relação direta com o emprego. Só no ano passado, esse gasto foi de quase 14 bilhões, um crescimento médio anual de 7,5%. Já os gastos com auxílios-doença, motivados por acidentes de trabalho, passaram de 1,5 bilhão em 2008 para mais de 2 bilhões de reais em 2011. Crescimento médio anual de 12%. Os casos de aposentadoria por invalidez também aumentaram. Entre janeiro e novembro do ano passado, o INSS bancou 30 bilhões de reais para pagar profissionais que nunca mais poderão exercer as atividades normalmente. As principais doenças registradas são estresse, depressão, ansiedade, síndrome de pânico e dependência de álcool e outras drogas. E para falar sobre os problemas das doenças no trabalho, nós convidamos a consultora de recursos humanos, Emily Matias, e o doutor Weldson Pereira, médico do trabalho. Bom dia para vocês, muito obrigada pela participação. Gostaria de começar perguntando para o doutor o que mais contribuiu ou contribui hoje em dia, para o afastamento do trabalho. Na verdade, quando a gente observa o crescimento desses números, a gente tem que ter uma visão um pouco mais abrangente, porque o que se sabe que uma coisa característica das doenças do trabalho é a falta de notificação. Na verdade, a gente precisa saber se esse aumento ele vem relacionado diretamente ao efeito do desempenho do trabalho, ou se é um resultado de hoje em dia de um mundo mais globalizado, de um mundo onde você tem mais informações, ou seja, antigamente o trabalhador ficava doente, eu não sabia que ficava doente, eu não tinha essa relação com o trabalho. Então esse é o aspecto que chama mais atenção. Agora é fundamental, pela matéria que nós vimos, que o aspecto hoje em dia do trabalhador se sentir alijado do seu processo de trabalho. Ou seja, a gente pode falar também que não só o trabalho, o dia a dia e o trabalho, a vida em casa, na família, também misturado ao trabalho, podem ter esse resultado também. Certamente, porque o trabalho é a parte mais importante da sua vida. Existem estudos já que mostram isso, que o indivíduo que está bem no trabalho, ele está bem com a vida. E o trabalhador está inserido no contexto ele não está isolado, ele pode ter um ambiente de trabalho muito bom, e ter as questões sociais envolvidas, atreladas ao desempenho dele também. Mas é um fator que realmente chama a atenção hoje em dia no mundo onde você tem a pressão pelo trabalho, você tem a pressão pelo desempenho. Hoje em dia, com o advento da automação, você observa que os trabalhadores passaram a não mais atuar como um polo ativo no desenvolvimento do seu trabalho. Entendi. Um exemplo clássico que nós tínhamos, que era assim nítida a diferença entre os datilógrafos, que tinham um perfil de atuação, e hoje em dia os digitadores, que do ponto de vista mecânico desenvolvem a mesma coisa, desenvolvem a mesma função, só que um tinha um perfil de adoecimento diferente do outro. Então isso realmente é um aspecto que nos chama a atenção. Agora, Emily, há um impacto claramente no orçamento das empresas. O que elas podem fazer no dia a dia para evitar isso, para evitar tanta doença dos trabalhadores, dos funcionários, quanto essa questão da empresa, da questão do orçamento da empresa? Então, do aspecto da empresa em si, ela está sempre buscando melhores resultados, uma performance mais efetiva e, em função disso, ela acaba cobrando e exigindo cada vez mais dos seus funcionários que tenham um desempenho de altíssimo nível. Com isso, muitas pressões, com isso, ansiedade e adoecimento. Então, as empresas que já perceberam o quanto elas perdem com essa pressão excessiva, porque elas perdem em função da falta ao trabalho, que a gente chama de absenteísmo, elas perdem com licenças médicas, elas perdem com tratamento, falta de motivação, Então, quem já conseguiu perceber que o dinheiro gasto com saúde, ele retorna em termos de menor desperdício, então começa a desenvolver programas de qualidade de vida no trabalho. Ou seja, procura transformar o ambiente de trabalho num ambiente também saudável. Porque quando a gente fala na questão da saúde, a gente não fala só na falta de doença, a gente fala no bem-estar do indivíduo. Então, na medida em que você se sente bem como profissional, se sente respeitado, se sente num ambiente de trabalho onde aquilo que você faz é valorizado, então a tendência ao adoecimento ela se torna reduzida.
Inclusive, algumas empresas já fazem isso, começando assim com ginástica laboral, né? Sim, são vários programas. Quando a gente fala em programas de qualidade de vida, a gente pode inserir um conjunto de ações, né, que vão desde o esclarecimento, a conscientização das pessoas sobre como cuidar da sua própria vida, por exemplo, ter uma alimentação saudável, exercitar-se, né, evitar, por exemplo, bebidas alcoólicas em excesso, evitar o fumo ou até eliminar o fumo, né? Então, alguns desses elementos de conscientização do trabalhador, porque a empresa não consegue fazer sozinha todo o trabalho, ela precisa que ele, trabalhador, também participe, né, seja corresponsável por essa questão, e também algumas questões internas, como, por exemplo, permitir ou dar acesso à saúde, né? Muitas empresas começam a implantar ou já têm os programas em que, por exemplo, tem uma assistência médica ou tem uma visita de uma equipe de saúde periodicamente na empresa. Então, ela, ao mesmo tempo que ela conscientiza, ela oferece algumas ferramentas de cuidado com a saúde. Doutor, o que o senhor falaria para os trabalhadores e trabalhadoras aí do país que estão começando a ter aquele sentimento assim, tão desmotivados, tão preocupados? Essa questão psicológica, ela conta muito, né? O que o senhor diria a essas pessoas? Esse é um aspecto muito peculiar, porque ele envolve, como nós estávamos falando, como a Emily falou, a inserção do indivíduo no seu ambiente de trabalho. É difícil você falar assim, de uma forma genérica o que fazer. Como encontrar o X dessa questão, como é que você faz com que um indivíduo passe a ter um envolvimento, como na matéria ficou bem caracterizado, quando você se sente dentro de uma carreira, quando você se sente dentro de um planejamento. Então, assim, quando a gente fala do trabalhador, às vezes a gente corre o risco de ser até um pouco injusto, de colocar o ônus desse problema no trabalhador. É uma tendência que se tem de falar assim, o problema é do trabalhador, quando na verdade o problema é muito maior. Na verdade, às vezes, a gente precisa resgatar esse trabalhador. É importante que você tenha programas de avaliações e de acompanhamento desse trabalhador para saber identificar previamente qual o trabalhador que está apresentando um sintoma com essa característica e intervir dinamicamente em cima desse trabalhador. Então essa questão de falar assim, às vezes isso é até muito injusto, porque um dos processos que acontece no adoecimento do trabalho é esse fator, é o adoecimento, você passa a ser um estorvo para a empresa. Tá certo, você está adoecendo, então é uma carga emocional ainda maior para quem está entrando nessa linha. Eu agradeço muito a presença do senhor e da Emily também, muito obrigada pela participação.